Tempo Real. Elivaldo Barbosa, muito boa tarde. Olá, Joelson, boa tarde a você que nos acompanha nesta sexta-feira. Na política, Elivaldo Barbosa, o Piauí tem privilégios, como por exemplo de ter entre os seus filhos nomes ilustres que são importantes, que fazem parte da história da política não só local, mas também nacional. Nesse número restrito até de personagens está o ex-governador, ex-ministro, ex-senador Hugo Napoleão. Exatamente, eleito pela primeira vez a um cargo público com mandato no Congresso Nacional em 1974, reeleito em 78, em 82 foi eleito governador do estado do Piauí e 4 anos mais tarde, em 86, chegou ao Senado Federal. Eleito e reeleito, chegou a 2 mandatos de senador por 16 anos, só não passou 16 anos porque voltou para assumir o governo do estado no ano de 2001. Mas tem uma larga história na política do estado do Piauí, hoje está sem mandato, fora da política, mas dirigiu o PFL em nível nacional, foi ministro 2 vezes das comunicações e ministro também da educação. Então, é uma personalidade política de larga projeção em nível nacional. Vamos conversar com ele então, Elivaldo. Nós estamos recebendo o ex-governador, ex-ministro da Cultura, exatamente, 3 vezes. Hugo Napoleão, seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Hugo Napoleão. Grande alegria. Tudo bem? Prazer. Nós falamos aí... Joelson e Elivaldo. Elivaldo Barbosa. Olha, nós falamos aqui ex-senador, ex-ministro, governador do estado do Piauí, hoje advogado e com muita história para contar. Inclusive, quero começar falando sobre isso. O senhor viveu uma experiência muito particular na condição de advogado, que foi de ser advogado de Juscelino Kubitschek no período pós-ditadura. Queria que o senhor começasse falando um pouco dessa experiência. Eu estava há pouco conversando com a Nádia e com Zósimo Tavares na Rádio Cidade Verde e eu dizia um pouco a respeito disso. O meu avô, Hugo Napoleão, ele foi deputado federal em várias legislaturas pelo Piauí e chegou a ser líder do governo do Juscelino, ainda quando a capital era o Rio de Janeiro, no Palácio Tiradentes. Mais adiante, o meu pai, Aloísio Napoleão, que era diplomata de carreira, concursado, ele foi chefe do cerimonial da presidência da República do presidente Juscelino. E uma vez formado, eu trabalhava num escritório de advocacia no Rio, quando o presidente Juscelino me convidou para ser advogado, então, de uma pequena financeira que era dos genros dele, o B. Baldomero B. Barbará e o Rodrigo Lopes, casado com a Márcia e a Maria Estela. Muito bem. A partir daí, as coisas foram se desenvolvendo, eu aceitei o convite. De repente, quando veio o AI-5, Juscelino é preso no Teatro Municipal, dado ordem por um coronel do Exército. Ele foi preso e ele estava ao lado do meu padrinho, o piauiense Diolindo Couto, que era um grande neurologista, inclusive o Instituto de Neurologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá em Botafogo, tem o nome dele. Instituto Neurológico Professor Diolindo Couto. Na realidade, um era paraninfo, o Diolindo, e o JK era o patrono da turma de medicina. Levaram-no para o Forte São Gonçalo. Eu fui então com o Rodrigo, seu genro. Naquele tempo não havia a ponte Rio-Niterói, construída pelo ex-ministro e saudoso ministro Mário Andreasa, que tanto me ajudou quando era ministro do Interior, no meu primeiro governo. Na verdade, durante a seca que houve no ano de 83, seca terrível, mas, voltando à história, na verdade, como dizia eu, ele, Juscelino, era, enfim, um homem extraordinário. Ele... e como foi protegê-lo? Eu não consegui... Pois é, eu falei com o cabo de dia que chamou o coronel, que estava comandando lá o forte, mas eu não consegui de maneira nenhuma entrar, não me autorizaram, só entrava o médico dele. E aconteceu o seguinte, eu voltei e dias depois, 2 ou 3 dias depois, ele pisou num cabide, segundo contavam, e furou o tendão. Foi para o hospital e foi preso em casa, prisão domiciliar. Bem, lá só entravam praticamente a família, os empregados e o seu médico, o doutor Aloísio Salles. E ele recebeu uma intimação e tinha que responder a 7 quesitos. E ele chamou então os grandes advogados, criminalistas, Sobral Pinto e Evaristo de Moraes Filho,
para poder se entender e saber como ele ia responder Qual era a aquilo, estratégia para responder para aquilo? responder os quesitos. E quais eram as acusações? Eram de várias naturezas. Eles indagavam, por exemplo, perguntavam para ele dizer quais eram as propriedades dele, o que ele tinha em matéria de direito e ação, coisas dessa natureza. Mas eram perguntas preliminares para depois, ele mais adiante foi citado para fazer a defesa prévia. Tudo isso eu acompanhei, mas nesse momento entrou um coronel junto com eles e ficou um constrangimento. O presidente Juscelino não podia responder, não podia falar livremente com seus advogados, um direito que todos nós temos de nos avistarmos para transmitirmos ao advogado a nossa preocupação, os nossos problemas, e ele então saberá o que fazer. Pois bem, Dona Sara disse, os advogados saíram, o que nós fazemos? Ele disse, chama o Hugo Napoleão. Como é que eu pude entrar lá na casa dele? Aí é que foi um negócio muito difícil, porque só entrava, como eu disse, entravam os empregados, a família e o médico. Eu tive que me fazer de enfermeiro, levando a netinha dele, chamava-se Marta Maria, hoje uma mulher adulta, tinha 6 meses, carregando aqui, feito enfermeiro, entrei pelo elevador dos fundos e pude ir ao presidente. Estava numa cama de hospital, com a perna estirada para cima, toda engessada, coitado. Mesmo assim, nessa situação, quando ele me viu, os olhinhos faiscaram, pareciam fagulhas. Era um homem extraordinário. Mas aí eu me sentei e consegui responder 5 dos 7 quesitos. Em 2 eu fiquei em dúvida. Eu digo, presidente, quanto a esses 2, os meus conhecimentos não são suficientes para poder responder ao senhor. Mas eu vou pedir licença, eu vou me entrevistar com o doutor Evaristo de Moraes Filho, ele certamente me esclarecerá e amanhã eu volto, vamos dar um jeito de eu voltar. E a dona Sara então disse, olha, vamos combinar uma injeção de calmante, ela disse lá o nome que eu não me lembro mais, para você, quando tiver problema, eu lhe telefono, você vem dar a injeção. Pois não, dona Sara. E ela, de vez em quando, Hugo, eu estou precisando de uma injeção. Me telefonava. Só que até hoje eu não sei dar injeção. Você não aplicou nenhuma injeção no presidente? Não. Mas eu consegui entrar e lá eu fui conversar com o doutor Evaristo Moraes Filho. O telefone dele estava censurado, descobriram um gravador por trás de um sofá, e então era um clima muito difícil. Nós fomos conversar na Praça da República, onde Deodoro da Fonseca fundou a República, quando derrubou o Império, com um grande estadista que era Dom Pedro II, isso é outra conversa. Mas, e ficávamos na praça, é onde tem a Faculdade Nacional de Direito, que hoje é a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o antigo Senado do Império, ali. E nós íamos no meio dessa praça, ele aqui à minha direita, eu olhando para a esquerda, para ver se não estávamos seguidos, ele olhando para a direita, de vez em quando nós parávamos e olhávamos para trás. O clima era horrível. E ele me esclareceu, disse, os 5 itens você respondeu perfeitamente. Esses 2 são assim, 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 assado. Aí eu voltei no presidente, fui dar a injeção em Dona Sara, entre aspas, e cheguei lá e consegui entrar e respondi tudo ao presidente. Mas um dia, Elivaldo, para você imaginar, Joelson, determinado dia que eu não imaginava nunca que isso pudesse acontecer, como diz o senador Lobão, diz, eis que se não quando, de repente, né? A expressão de repente, entrou o DOPS, mandaram avisar, o DOPS está aí. E eu tive que me esconder num armário de empregada, do quarto de empregada, por trás dos vestidos delas. E aí eu sentia os homens entraram inclusive passos no quarto. Eu digo, meu amigo, se eu for apanhado aqui, eu serei preso imediatamente e levado para o DOPS, não tem dúvida nenhuma. Felizmente não descobriram, saíram, mas eu tive que dormir lá essa noite. Plantão, você essa plantão. é uma passagem dessas que eu conto no livro que eu estou escrevendo, eu fui advogado de JK. E de que forma esse ambiente que o senhor viveu aí nesse período influenciou na sua decisão de militar politicamente aqui no Estado? Eu não deixei de ouvi-lo. Eu fui um dia a ele já estava, isso foi já em 1974, disse, presidente, o senhor sabe que eu tenho essa ligação, eu vivo, minha vida hoje é uma ponte aérea Rio de Janeiro, Teresina, e eu vivo no meu estado e eu estou com essa vontade grande de me candidatar
a deputado federal pelo meu Piauí. O que o senhor acha disso? Hugo, é o seguinte, veja bem, eu fui deputado federal, prefeito de Belo Horizonte, governador do estado de Minas Gerais e presidente da República. Depois fui cassado. A cassação parece um leprosário. Ninguém quer se aproximar de você. Seus amigos desaparecem. Fica uma meia dúzia. É uma coisa horrível. Eu depois comi o pão que o diabo amassou. Expressão dele, eu comi o pão que o diabo amassou. Mas olha, se me perguntassem, Juscelino, você seria isso tudo de novo? Mesmo sabendo que você iria sofrer, depois iria comer o pão que o diabo amassou? Ele mesmo respondeu, eu aceitaria. Vá para o seu Piauí, você vai ter, eu vaticino para você uma vida muito bonita. Vai, Hugo, vai. E me deu todo o estímulo. E realmente me estipulou, e eu tenho uma carta. Eu tenho aqui em Teresina, em casa, eu tenho um quadro, um retrato dele, em que ele diz assim, ao querido amigo e excepcional colaborador, Dr. Hugo Napoleão, com um afetuoso abraço de Juscelino Kubitschek. E tem uma carta também, que eu já, em outras oportunidades, eu já divulguei, em que ele termina dizendo, acompanho-lhe os passos com afeto paternal. Olha que coisa bonita. Interessante, realmente é muito interessante ter esse parabéns pelo primeiro passo, porque era o livro, Fatos da História do Piauí, que eu lancei em Teresina e lancei no Rio de Janeiro, lá na Galeria de Arte Ipanema, em Ipanema, na zona sul do Rio, e ele não pôde ir porque teve que viajar, e ele então se desculpou nessa carta e termina dizendo, parabéns pelo primeiro passo. Predisse e profetizei, a sua marcha será vitoriosa. Bom, mas agora... Afetuoso abraço, como sempre, Juscelino Kubitschek. Doutor, bonito isso. Essa história. Isso eu não contei a ninguém aqui. Ah, muito bem. Interessante. Agora, doutor, com toda essa história, fica claro aquela pergunta, por que não o senhor está de volta à militância política, de volta ao Estado, de volta à disputa? Eu queria saber se ele poderia repetir o conselho que recebeu. Eu sei que o senhor não comeu o pão que o diabo amassou, eu imagino que não. Mas faria tudo de novo? Eu devo dizer que Deus e o povo do Piauí, mais uma vez, foram generosos, porque me tiraram da vida pública há 2 anos atrás. Eu não estou no meio desse marasmo triste que nós estamos vivendo. Quer dizer, eu estou acompanhando com tristeza à distância. Mas eu... agora digo o seguinte, meu ímpeto é continuar como advogado, porque agora eu cuidar da minha vida e da minha família. Eu ainda tenho 2 filhas universitárias de 20 anos, juntando com os 2 da Leda, os meus 2 dos primeiros casamentos, são 6 filhos, vamos dizer, e netos já. Agora, tem 3 netinhas aqui em Teresina, morando aqui, a Maria, a Vitória e a Ana Luísa, filhas do Aloísio, meu filho. Então eu venho ver sempre, estou sempre por aqui, mas acontece que, em verdade, eu devo dizer que não é o meu pendor. Mas hoje de manhã, conversando com o deputado Temístocles Filho, de vez em quando eu converso com ele, nunca nós fomos da mesma facção. É verdade. Nunca fomos votados juntos, se disser, não, mas você tem algum município alguma vez votaram em você para federal e nele para estadual? Nunca. Mas é um amigo a quem eu devo muitas atenções, porque o Mirante do Monte Castelo, que estava construído, inclusive, pela Leda, num belo trabalho de serviço social, foi abandonado e largado e relegado, tinha loja, tinha artesanato, etc. Ficou uma pocilga. Quer dizer, tinha gatos muitos e pessoas que usam drogas, até que Temístocles Filho comprou aquela área, botou lá a TV Assembleia e me convidou para ir olhar. E depois fez uma sessão em minha homenagem na Assembleia Legislativa. Quer dizer, ele teve atenção e botou a minha placa, está lá, na entrada da Assembleia, ele tirou a placa que estava lá escondida no canto e botou no frontispício. Então, é uma pessoa extremamente amiga. E ele me disse assim, Hugo, eu vi um programa seu, você estava dizendo que não quer mais voltar. Não diga assim, não. Diga, Deus é que sabe. Mas você entregou a Deus? Eu citei a frase, então, do ex-ministro Armando Falcão, que foi ministro do Juscelino, de um regime democrático, que foi ministro do Geisel, de um regime militar. E ele dizia, o futuro a Deus pertence. Mas o senhor tem essa pretensão? Não, o senhor hoje tem não. filiação partidária, não é isso? Eu tenho. Hoje eu estou no PSD, Partido Social Democrático, que era o nome do antigo partido do JK até.
Isso me fascinou. Mas eu sou um liberal, fui presidente nacional do Partido da Frente Liberal e fui líder do PFL também no Senado Federal, que era o maior partido. Tanto que elegi e reelegi o Antônio Carlos Magalhães como presidente. E, na verdade, eu quero dizer que sou ainda um liberal. Eu acredito na economia de mercado como fonte de trabalho, como fonte de riqueza, como dizia Roberto Campos, que, aliás, era concursado, entrou no Itamaraty, junto com o papai no concurso público. Mas o fato é que ele defendia e eu também. O Estado tem que ser enxuto. Por exemplo, o governo criou 49 empresas no período dos 2 últimos governos. Você diz o governo atual, o governador Wellington Dias. Não, o governo federal. O governo federal, tá. Não, o governador Wellington até tem se revelado não tão radical. Ele é um homem ameno, um homem tratável, um homem educado. Eu não estou falando assim do governo do Estado, não. Estou falando do governo federal. Criaram correto. 49 empresas, 2 delas são absolutamente ineficientes. Uma é para formar o trem-bala de Rio a São Paulo. Cheio de diretores, cheio de assessores, cheio de DAS, e o trem não sai. Nem do papel. Não terminou nada ainda. O outro é uma empresa que foi criada na área de hospitais universitários, ferindo a autonomia universitária. Por exemplo, outro dia, eu me lembro desse fato, a Universidade Federal do Piauí precisou de um número, não sei se 15 enfermeiras, eu não estou muito seguro, só o magnífico reitor poderá dizer isso, mas, em verdade, houve necessidade. Isso ficou rolando 2, 3 anos em Brasília, nos escaninhos da burocracia. Quer dizer, então, por causa de necessidade de enfermeiras, não se pode. Um hospital que, aliás, o hospital existe porque eu era ministro da Educação e comecei as obras desse hospital, que demorou muito depois, mas finalmente foi inaugurado, aí está, para formar os nossos médicos. Como eu digo sempre muito também, que o celular, eu era ministro das Comunicações, quando trouxe o celular para o Piauí. Então, na verdade, eu quero dizer que essas empresas são inócuas. Tem uma empresa de comunicação, por exemplo, da área aqui do Elivaldo do Joelson, da área da Cidade Verde, mas é uma empresa pública para tratar tem até uma emissora para tratar de assuntos, e só deu emprego e nenhuma delas dá lucro. Então, o Estado que eu digo, o governo federal, né, entendido no sentido jurídico, o Estado não existe para negociar, para comerciar. Olha a França, olha a Itália. Sim. A Air France e a Alitalia, as companhias aéreas, estão falidas. O governo tem que estar injetando dinheiro, porque são estatais. Agora, doutor Hugo Napoleão, o senhor demonstra muita experiência, convicções, firmeza, vitalidade. Não seria um momento, até diante dessa crise, do senhor eventualmente retornar a essas disputas e propor essas bandeiras de volta na política brasileira? E eu fiz isso a vida toda. O senhor não tem... Eu fui presidente nacional, como disse, do PFL, líder no Senado, e eu sempre defendia isso. Quer dizer, a estatização acabou com a queda do Muro de Berlim, o fim do regime comunista. Só tem 3 países comunistas hoje. Cuba, a Coreia do Norte e a China, mas que, no sentido econômico, a China pode ser comunista sob o ponto de vista político, mas econômico já é, hoje, uma economia de mercado aberta. E o mundo caminha para isso. Não adianta nós queremos fazer como o comunismo queria, o Estado forte, grande, com empresas e empregando só o Estado, e acabar com a iniciativa privada, pois ela é que traz riqueza e emprego através da lei da oferta e da procura. Doutor Hugo, hoje os políticos, o setor político está muito desgastado na opinião pública. Por que isso aconteceu? Como é que o senhor está vendo isso? Eu vejo com tristeza. Quer dizer, coisas... Não pode acontecer nunca um deputado ou um senador, um ministro ou um governador, um secretário de Estado, não pode trocar um favor com um empresário. Isso não pode. Quer dizer, o empresário pode ir a essa autoridade, discute o assunto, a matéria técnica, fala sobre a obra, sobre o desenvolvimento da obra, mas não vai pedir favor. Essa troca que ficou não generalizada. São 100 e poucos deputados e 28 dos 81 senadores. O senhor defende o financiamento público de campanhas? Não, eu acho errado. Eu acho que devia haver a lei
porque você está tirando dinheiro do povo para financiar deputado. Está tirando dinheiro dos impostos que o povo paga para dizer, está aqui para o partido, para financiar o deputado, o senador, o governador. Está errado. Eu acho que devia ser as empresas mesmo aberto e obrigado à declaração, como existia. E hoje só pode, pessoa física, que só pode contribuir até 10% do que ela ganha no ano seguinte. Então, não são quantias tão expressivas. E o financiamento público, pelo amor de Deus, vai tirar dinheiro do povo ainda. Então, eu sou a favor que as empresas contribuam como contribuíam e declara. E que seja transparente. Transparente e aberto. Okay. Agora, nunca por troca de favor. Ela financia, lá na época da eleição, o político vai, bate na porta do empresário, pede, e ele, então, emite o cheque a favor do partido, ou faz a ordem de pagamento, e aí, o deputado vai ter a sua campanha financiada. O candidato, melhor dizendo. Isso seria mais justo do que tirar do povo através de dinheiro público. Doutor Hugo Napoleão, queria muito agradecer a sua participação aqui no Muito Jornal obrigado. do Piauí. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade que a grande TV Cidade Verde, tão pioneira, inaugurada no meu primeiro governo, está me dando aqui de falar para esse querido povo de Teresina e do Piauí. Muito obrigado, doutor Hugo Napoleão. Obrigado por ter vindo.